Bíblia é muito simples. A Bíblia não está preocupada em dar razões psicológicas de convencimento ou detalhes para satisfazer a nossa curiosidade ao ponto de dizer, ele foi porque Jesus lhe ofereceu isto. A Bíblia, por ser um livro inspirado por Deus, ela se satisfaz simplesmente em contar como que é a relação do homem com Deus, que ela é direta, de obediência e de satisfação. Jesus simplesmente olha para ele e diz, segue-me, ele deixa tudo e vai. Lucas faz questão de narrar dessa maneira. Ele deixou tudo e foi. Eu e você, escolhendo pessoas para andar junto, escolheria os melhores, menos esse tipo de gente. Você não escolheria o líder do sindicato daquela época. O cara que contagiava as pessoas para pegar arma, lutar contra romanos, e bradar nas praças, aquele que fazia parte da seita dos zelotes. Jesus chamou um desses para segui-lo. Eu e você não chamaria aquele que fala palavrão à beira da praia, estourado. Jesus chamou Pedro. Eu e você chamaríamos aquelas pessoas mais confiáveis, os que, se você desse dinheiro na mão dele, ele confiava e ele temia como gastar aquilo, ele se preocupava demais com o dinheiro que não era dele, e você tornaria ele o tesoureiro, um Judas. Só teria Judas na nossa ordem. Mas Jesus escolhe de todos os tipos. Ele chama Judas, que aparentemente poderia ser o tesoureiro, que ao final foi o traidor. Ele chamou Mateus, o publicano, avarento, cobrador de impostos, extorquia todo mundo. Chamou Natanael, preconceituoso, que não aceitava ninguém que viesse de Nazaré, mas ele tinha que ser da turma dele. Chamou um Tomé, todo racional, Essa era a turma de Jesus. E eu quero me deter nesse cara, Mateus. Mateus, ele tem uma representação minha e sua da vida que nós temos. Mateus, por ser publicano, ele carregava na sua história muitas experiências que talvez muitos de nós aqui hoje escondemos. O passado de Mateus era o algoz da consciência dele. Sempre que Mateus buscava se relacionar com alguém, ele não via essa pessoa pelo seu nome, pela relação que ela tinha consigo, mas sim como alguém de quem ele cobrou imposto, de quem ele extorquiu, de quem ele exigiu demais. Que ele olhando certa vez disse, você me deve. E a pessoa não pagando aquele dia, no outro ele vai e fala, você me deve muito mais do que ontem. Mateus representa esse tipo de pessoa, que todos lhe devem. E geralmente, quando nós cobramos muito do outro, isso é uma manifestação interna da cobrança que nós temos quanto a nós mesmos. Só que nós não manifestamos isso em nós, então a gente projeta isso no outro, e pune no outro. É facilmente ser cobrador de impostos. É fácil. Mateus, ele representa aquela pessoa que a má reputação chega antes da presença física dela. Mateus é aquele que a moeda fala mais alto. Ele sai de casa para se assentar na coletoria, no seu guichê. E a fila se estende. E todos vão ali e pagam-lhe tributo e pagam impostos. Ele é aquele que cobra e vai cobrando. Aí eu e você podemos pensar o seguinte, poxa vida, esse cara que tem uma vida dessa, que tem maus relacionamentos, como será que foi a biografia dele? Quando nós vamos ler uma biografia, a gente pensa nos grandes feitos de uma pessoa. Geralmente as biografias que nós julgamos as melhores são as mais grossas. Você para diante de uma estante numa livraria de renome e você vê as maiores biografias. Mas Mateus, a biografia dele aqui nesse texto que nós lemos, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, ela é muito simples. Ela diz o seguinte, que partindo Jesus dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Essa é a biografia dele. Aqui resume toda a vida dele, aqui está o grande feito da vida de Mateus. Ele ouviu Jesus e seguiu. Pronto, aqui acabou a pregação. O cara que ouviu Jesus e disse: eu vou segui-lo. Ninguém nunca olhou para mim dessa maneira, ninguém nunca me viu pelo meu nome como eu sou, ninguém nunca me viu além de cobrar impostos, e esse cara simples chega, me olha de uma maneira tal, que o olhar dele vai lá nas minhas entranhas. E o convite dele é: segue-me. Eu imagino o cara ali com notas e com tabuinhas, escrevendo, e dinheiro, e sacos de dinheiro, e funcionários em volta. E de repente ele larga tudo isso, levanta e começa a andar, e as pessoas olham e pensam: para onde o chefe vai? O que esse cara tem na cabeça? O que aconteceu com ele? É hipnose? É algum movimento, alguma coisa mística que acontece? Não tem nada de místico, é a realidade, porque Jesus se relaciona comigo e com você do jeito que nós somos. E Jesus, olhando para Mateus, ele vê um homem que tem necessidade de andar com ele. Por isso que ele convida: venha após mim, segue-me. Jesus disse: eu não vim convidar os sãos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E esse cara vai seguindo Jesus. E à medida que Jesus vai caminhando, ele vai atrás, ele vai pensando, ele vai raciocinando a vida, ele vai construindo a sua vida, e tudo isso vira um livro que ele chama o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. É o relato dele a respeito de Jesus, mas a sua experiência pessoal de ter caminhado com Jesus. E um livro, para você construir ele, você elabora, você rascunha, você vê frases que podem ser muito bonitinhas, mas de repente você tem que fazer um X, deletar ela, tirar dali, não importa se ela é bonitinha, e você põe o que é essencial. E Mateus, ao escrever o essencial a respeito do seu encontro com Jesus, ele não fala como que foram os grandes milagres, a reação dele, se ele riu diante do milagre de Jesus, se ele chorou, se ele questionou Jesus, se ele questionou Pedro, se ele contestou Judas. Ele só diz o seguinte: que ele estava na coletoria, Jesus veio, convidou-o para seguir, ele se levantou e foi. Essa é a biografia dele. Se pegarmos esse único texto e dissermos: aqui está a biografia de Mateus, e nos propor a vender, ninguém compra. Uma única frase. A gente quer ver obras grandes, mas a grandiosidade está na vida que Mateus encontra. Porque o evangelho que ele escreve nos dá o relato da genealogia de Jesus como ninguém escreveu antes. Todos nós temos alguém na família, conhecido ou não, que nós temos vergonha de mencionar. Se eu der uma lista para você agora, um papel, e falar: construa a lista da sua família, você vai lembrar de muitas pessoas, principalmente os melhores. Você não vai fazer a questão de colocar os chatos, os manezões, aqueles que nos churrascos de família só dava bola fora e você contava que ele faltasse. Os problemáticos, aqueles que deram grandes problemas para a família, que lá atrás o avô reclamou para o filho, do filho mais novo, e o filho mais novo ficou mal visto então para o sobrinho, e vai perpetuando aquilo na família, e de repente num ponto da família alguém se pergunta: mas por que nós não gostamos dele? Ninguém sabe, tudo que se sabe é que era uma pessoa que não era benquista, então foi passando essa imagem. Nós temos essa dificuldade com família, mas Mateus, ao ver a qualidade de vida que ele tinha, por ele ter sido publicano, por ele ter sido um avarento, um cobrador de impostos, alguém que o seu trabalho se aliava ao opressor, fazia ele perder a imagem diante dos seus compatriotas. Ele fala: esse cara me amou, ele me deu o privilégio de segui-lo, eu vou escrever por que eu sigo ele. E é interessante que no capítulo 1 de Mateus, nós começamos a ler o Evangelho e a gente quase que se escandaliza, porque a linhagem que ele apresenta ali é uma que nós não gostaríamos de apresentar a respeito da nossa família. Primeiro que ele começa falando de